Olá, pessoas! Vamos falar sobre uma minissérie da Netflix chamada Clickbait. Clickbait deu e ainda está dando o que falar. É uma série que tem 8 episódios, na verdade uma minissérie, e ela é, na minha opinião, uma série muito boa e eu indico vocês a assistirem. Vou começar contando o enredo sem spoiler, tá? Então vai contar aí a história do Nick Brower, que é o personagem que de repente aparece em um vídeo na internet com a intenção de ser viral nesse vídeo. Nesse vídeo ele aparece segurando algumas placas que afirmam que ele é um abusador de mulheres. O caso era o seguinte: se o vídeo batesse 5 milhões de views, né, de visualizações, ele iria morrer. Daí, a sua irmã, a sua esposa, né, os familiares começam a correr atrás para saber o que está acontecendo, porque do nada ele sumiu e apareceu nesse vídeo segurando essas placas. E aí, os episódios vão se desenrolando a partir dessa premissa, beleza? E se você quiser ver o resto desse vídeo, vai lá na Netflix, assiste... quase não sai. Assiste Clickbait e volta para assistir o resto desse vídeo, tá? Porque a partir de agora vamos entrar em diversos spoilers. Gente, eu me cortei com minha própria unha. Misericórdia. Isso vai arder tanto. Agora que eu falei, vou ter que mostrar, né? Gente, isso nunca tinha acontecido. Olha só. Não tá focando, pera. Agora tá focando. Ó pra isso. Aquelas não tá focando, meninas. Eu tô rindo, mas tá ardendo. Enfim, vamos continuar. Finge que nada aconteceu. Clickbait trata-se, na real, de um grande catfish. Quem não sabe o que é catfish, onde dois caras recebiam mensagens de pessoas querendo saber se as pessoas com quem elas estavam conversando realmente existiam. E esses dois iam buscar na internet, ia fuçar a vida da pessoa até achar quem realmente conversava com aquela pessoa que escrevia. E na maioria das vezes, essa pessoa não era quem ela dizia ser. Ou seja, ficavam enganando, né, aquelas pessoas na internet assim, meramente à toa mesmo. Quando eu comecei a assistir, eu falei, muito catfish isso. E depois eu vi na internet que realmente os co-criadores falaram que teve aí uma base para fazer essa minissérie em catfishes, né? Que são essas pessoas que fingem ser quem não são na internet. Eu achei essa minissérie muito boa. Tô falando dela pra todo mundo, querendo que as pessoas assistam pra gente poder conversar e comentar sobre. Então eu quero aproveitar e pedir pra vocês comentarem aqui se vocês já assistiram, qual a opinião que vocês tiveram, quais as sensações que vocês tiveram ao assistir essa minissérie, porque eu tive uma sensação assim, agoniante, primeiramente, muito revoltada, porque eu ia vendo as imagens e os relatos das pessoas e ia falando, não acredito. Foi essa pessoa, porque essa pessoa é assim, 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 assim. Aí depois, pá, a série ia lá e me dava um capote. E não era aquela pessoa que eu achava que era. E aí eu falava, agora foi tal pessoa, mas tinha que ser tal pessoa porque isso e aquilo outro. Também me deu um sentimento de preocupação. Eu gosto desse tipo de série que não é previsível. Claro, a gente imagina uma coisa ou outra, nós podemos sim pensar, foi fulano e acertar. Mas que é mais difícil do que outras séries, é mais difícil. Porque ele vai nos dando elementos, imagens e relatos ali que vai confundindo a nossa mente. Você tem que continuar assistindo para saber qual é a real. Não acredita no que você tá vendo. Só acredita na hora que você tiver certeza, no final. E a cada episódio, eles vão contando essa história do ponto de vista de algum personagem. Nós descobrimos a traição da Sophie, da esposa dele. E começamos a até cogitar que ela possa ter sido a pessoa que fez o babado inteiro. Ainda mais porque ela é do tipo de pessoa mais introvertida, não é tão explosiva quanto a Pia, que é a irmã do Nick.
né? A irmã do Nick, ela fica assim bem cercada, bem sede na lata, querendo saber de tudo, resolver tudo. A Sophie não, a Sophie ela é mais contida nos seus sentimentos, ela guarda mais, ela fica ali, porque ela sente que precisa ser a rocha da família. Mas, gente, depois de um baque desse, todos ficam abatidos. Mas é aquela coisa, né? Cada um lida com o luto de formas diferentes. Cada um tem o seu processo e esse processo deve ser respeitado. Mas para o tipo de pessoas que são como a Pia, por exemplo, como a irmã dele, que é bem assim elétrica, que as emoções são a flor da pele, que mostram, que falam, fica complicado acreditar na Sophie, porque, gente, o marido dela morreu e ela continua agindo dessa forma, não se expressa, não chora bastante. Claro que ela chora, mas logo no início ela fica ali contida. Tem pessoas que podem pensar que ela também teve alguma coisa a ver pela traição, pelo jeito que ela lida com a situação e tal. Mas tudo vai se desenrolando e nós vamos começar a entender qual é a personalidade da Sophie, né? E que a coitada sofreu bastante. Chega um momento nessa minissérie que nós começamos a pensar que o Nick realmente mereceu tudo aquilo. Porque não é possível que mesmo casado, o homem vai lá, faz perfis, vários perfis, né? Em diferentes sites de relacionamento, conversa com uma, conversa com outra, troca fotos, né? E pega uma dessas mulheres com quem ele trocou mensagens, né? Porque lá na frente nós vamos descobrir que, na verdade, era tudo fantasia da cabeça daquela mulher. Mas antes nós não sabemos disso. Então, nós começamos a pensar que ele mereceu. Ele correu atrás do perigo, o perigo achou ele. Entendeu? Quem brinca com fogo acaba se queimando. Nosso instinto humano de querer julgar os outros aflora. É cara galinha. Que cara é esse? Eu confesso que eu pensei isso, eu esculhambei com ele todinho, porque eu fico revoltada quando eu sei de um babado desse. Então, assim, né? Eu fiquei nervosa. E aí, depois que lá no final nós descobrimos que não era nada daquilo, que realmente o cara era bem bonzinho, né? Todo mundo tem seus defeitos, mas o cara, assim, né, no equilíbrio, era bem um cara bacana, né? Um pai preocupado. Nossa, aí que a gente fica revoltado com quem fez tudo aquilo, ainda mais pelo motivo. Motivo muito banal, na verdade. Mas vamos chegar lá. Então, em um dos episódios chamado O Repórter, nós entramos em uma linha de discussão bem bacana aí com relação ao meio jornalístico de entretenimento sensacionalista. Pra quem não sabe, eu sou jornalista formada e esse episódio pra mim foi bem interessante. Eu gostei muito da maneira que retrataram esse lado do jornalismo, que é muito forte, que ganha muito dinheiro, muito bem, porque infelizmente os jornalistas que às vezes se abstêm de certos temas, realmente para não entrar em confusão, eles não vão, né, ser bem remunerados quanto quem entra no meio um pouco mais delicado, corrupto, se posso assim dizer também, porque o repórter ali, ele começou como estagiário, né, naquela empresa de comunicação. Ele estava tentando crescer, conseguir o seu espaço, e aí ele consegue um furo de reportagem. Para quem não sabe, um furo é a mesma coisa que uma exclusiva. Então, ele consegue uma exclusiva com uma das mulheres que foi enganada pelo Nick. Só que aí acontece várias situações que a rede de comunicação prefere dar a matéria para outra pessoa, negocia com a ex-esposa, né, com a Sophie, para ela dar a entrevista. E no momento que a Sophie aceita dar a entrevista para o canal de televisão, eu tava aqui assistindo e fiz: Sophie, você realmente não sabe com quem está se metendo. Porque é complicado, gente. Quem entende um pouco sobre esse meio sabe que é complicado, mesmo você estando certo em determinada situação,
você dar uma entrevista para determinado meio de comunicação, eles podem sim manipular perguntas e principalmente da maneira que foi feita, que foi a maneira gravada. Não foi uma entrevista ao vivo, foi uma entrevista gravada e dessa forma a entrevista poderia ter sido 1000 vezes pior, porque com a entrevista gravada eles podem editar, fazer cortes, né, e colocar ali as respostas para qualquer pergunta que eles quisessem. E depois, para ela provar que não foi nada daquilo que ela quis dizer, seria uma grande confusão. Então, eu achei complicadíssimo ela ter aceitado. Esse tipo de programa não iria entrevistá-la sem algum tipo de carta na manga, porque não faz sentido. Vai falar o quê? Vai perguntar o quê para ela? Tudo que as pessoas que estão assistindo já sabem, não faz sentido. Para você dar uma exclusiva, para você dar um furo, você tem que ter uma informação a mais, uma informação que chame as pessoas para assistir, para ver. Então, com certeza, aquele repórter tinha coisas na manga. E a tadinha foi despreparada e foi o que realmente aconteceu, né? Ele tinha ali informações extras que nem a polícia tinha, ninguém tinha. Ele conseguiu de uma maneira até ilegal. Ele invadiu a casa do irmão da Sarah, né, da Sarah, para poder conseguir aquela informação e se deu bem na emissora. Ele se deu bem, fez o nome, né? E o que acontece bastante. Só que na vida pessoal dele, ele se deu mal. A maneira com que ele estava se divertindo e achando o máximo aquilo tudo que ele fez, de invadir a casa de outra pessoa, de conseguir informações e de jogar na cara da outra pessoa aquela informação. A maneira com que ele ficou assim, excited, né? Ele ficou assim muito empolgado, assustou o companheiro dele. E assim, assusta qualquer pessoa que cerca você. As pessoas ficam assim, tipo, gente, ele tá feliz, se divertindo com a tragédia alheia. Então é bem complicado. Então ele se dá bem profissionalmente, sim, porque infelizmente o meio tem muito disso, mas pessoalmente ele se dá mal. E que, na minha opinião, não compensa, né? Mas cada um tem aí o grau que quer chegar, né? Eu prefiro ser muito bem sucedido na minha carreira do que na minha vida pessoal, particular, familiar, amorosa. E outras pessoas preferem o contrário, né? Preferem ser bem-sucedidos na família, nos relacionamentos, nas amizades, e a carreira tanto faz. Porém, tem aquelas pessoas que são agraciadas, né? Que conseguem conciliar as duas coisas, né? Graças a Deus. Só que tudo vai de prioridades. O que pode acontecer com aquele repórter da série? Mais tarde ele pode pensar que aquilo realmente não valeu a pena e que ele pode mudar e seguir na carreira jornalística, só que de outra maneira, talvez ganhando menos por conta disso, mas é o preço que tem que se pagar. Mas ele vai querer construir uma vida social melhor, uma vida familiar melhor. Então, para isso, ele vai precisar abrir mão de certas condutas. Pode acontecer. Também pode não acontecer. Mas, como eu disse, é escolha e prioridade de cada um. Eu demorei bastante refletindo sobre esse episódio, o repórter, aqui no vídeo, mas todos os episódios, eles nos dão muitas lições, inúmeras lições diferentes, que se eu fosse falar aqui, esse vídeo teria mais de 1 hora, com certeza, porque eu pensei em várias coisas assim que nós podemos aplicar na vida. Algumas pessoas ficaram pensando que o final decepcionou, porque foi um final fraco. A personagem que teve a culpa das coisas tinha uma motivação fraca. Só que, gente, não é sempre que as pessoas que fazem coisas ruins vão ter aquele estigma, vão ter aquela aparência que nós pensamos quando se fala em vilão, quando se fala em psicopata. Não vai ter sempre aquela cara de vilão de filme da sessão da tarde.
entendeu? Não vai ser um cara alto, forte, maníaco, maluco. Não é, gente. Na nossa vida, qualquer pessoa pode acabar cometendo alguma coisa errada, tendo uma coisa assim que a gente nem imagina. Então eu achei muito boa a sacada daquele final da minissérie, porque realmente acontece. Às vezes é uma pessoa próxima de você e você não sabe porque aquela pessoa tem a maior cara de boazinha, ou então, aquela pessoa é tão quietinha, né? E como a gente ouve por aí, gente, nós temos que ter medo dos quietos, porque a gente não sabe como é meio que ele se comporta, é uma coisa meia, né? Então fica ali de olho. A motivação dela era o tédio. Ela estava entediada com a rotina da vida dela e para sair do tédio começou como um hobby, como um jogo, né? Brincar com os sentimentos das pessoas até o ponto de que ela gostou daquilo. Até o ponto de que ela gostou da atenção que aquelas mulheres estavam dando para ela, aquele amor, o pseudo-amor. O que nos leva a voltar pro episódio que fala do filho. Também é um catfishzinho que ele passou ali naquele episódio. Por quê? A menina com quem ele conversava não era quem dizia ser por fotos, né? Então, assim, pro bem dele, quando ele chegou lá, não era nada demais, não era maníaco, não era maluco, ainda bem. Era realmente a menina que conversava com ele, né? Era realmente aquela menina que trocava ideia, que era inteligente, engraçada ao mesmo tempo. Só que não era da maneira que ela aparentava nas fotos por uma insegurança dela. Insegurança essa que não precisava. Tanto que ela achou que ele se decepcionou, porque a viu pessoalmente como ela é e como ela era na real. Só que ele fala que não, para ela não se preocupar, que ele não se decepcionou. Por quê? Porque o que realmente importou no final era a maneira que ela falava, né? Que ela se comportava, que ela pensava. Não importava a aparência dela, porque ela continuava sendo inteligente, ela continuava sendo engraçada e ajudando o menino. Ela enganou ele apenas na questão das fotos bem editadas e arrumadas. Mas nas outras coisas, não. Bom pra ele, porque ele poderia realmente ter caído num catfish bem pior, os quais as outras mulheres caíram. O que fica pra gente dessa série inteira é o seguinte: vamos tomar cuidado com a maneira com que nós nos relacionamos com as coisas da internet, os bate-papos, onde navegamos, porque a gente nunca sabe. Achamos que sabemos e nós podemos estar caindo nesse catfish. Estamos aí no mundo, né, muito assim antenado, moderno, conectado. Muitas pessoas se conhecem dessa maneira, se casam, é tudo lindo, maravilhoso, mas existe uma porcentagem grande que nunca vê essas pessoas com quem elas conversam e que realmente pode ser um catfish e que gasta dinheiro viajando para tentar encontrar essa pessoa que não existe. Teve até um caso no jornal que um cara estava dormindo na rodoviária porque ele foi com a passagem só de ida para conhecer uma mulher que ele conversava na internet. Essa mulher nunca apareceu nessa cidade e ele só foi com a passagem de ida, não tinha dinheiro para voltar e ficou dormindo muitos dias na rodoviária. E aí as pessoas que passavam, que trabalhavam ali na rodoviária, que viam ele todos os dias, fizeram uma vaquinha, juntaram dinheiro para ele comprar passagem para voltar para casa. Então fica com essa reflexão. É perigoso estar conversando assim online, principalmente com quem você nunca viu na vida, porque a pessoa pode estar usando foto de A e B, pode estar usando endereço correto, foto correta da pessoa, mas mesmo assim não é a pessoa, porque infelizmente é fácil você fazer um perfil fake. E tem pessoas que usam modificador de voz, Photoshop, né? Faz um Photoshop perfeito, porque a mulher fez até um Photoshop meio tosco ali, né? Mas quem tá assim apaixonado não presta atenção.
Então a pessoa pode fazer 1001 montagens profissionais e prints e vídeo, até vídeo manipulado, existem aplicativos para isso. Então tomem cuidado, não caiam em papinho de um, conversinha de outro, porque as pessoas podem estar se aproveitando da sua fragilidade emocional. Se você estiver em um momento assim frágil emocionalmente, não cai nessa, procura aí uma ajuda para depois estar nesse meio aqui da internet que pode ser perigoso. E as minhas considerações finais foram: gostei de todos os episódios pela surpresa que cada um me trouxe, me instigou a pensar sobre várias coisas diferentes. E o final, eu gostei do final, gente. Eu achei surpreendente e realista também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão de série, minissérie ou filme que vocês queiram que eu fale alguma coisa, dê a minha opinião, eu posso fazer um vídeo sobre. E realmente estou pensando em fazer mais vídeos sobre outras séries que eu tenho também algumas outras opiniões e análises, tá? Deixa o like aqui no vídeo, por favor, na moralzinha, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Até na estante.